palavra de Deus ensina-nos que somos mais que vencedores. Amém? Quantos acreditam que somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Amém? Estamos aqui e hoje é um dia de alegria, é mais um dia de vida, é mais um dia que podemos dar graças a Deus porque também estamos na sua casa. A mais disso, nós somos a sua casa, somos o seu templo e Ele pode habitar nas nossas vidas. E Deus somente pode habitar nas nossas vidas quando nós nos encontramos limpos. Amém? Porque a palavra de Deus ensina-nos que sobre toda coisa guardada devemos guardar o coração, porque deles procedem as águas da vida. Amém? E eu, antes de dar início por assim dizer, ao núcleo da mensagem, a Bíblia ensina-nos que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Amém? A mensagem e o contexto da Bíblia sempre foi o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Nele não há sombra de dúvida nem variação. Dele todo o bem provém. Mas, no entanto, a humanidade continua a questionar-se sobre a existência de Deus e cada dia mais as pessoas questionam realmente existe Jesus. Uma das piores circunstâncias pela qual a humanidade hoje em dia questiona a existência de Jesus é nada mais nem nada menos por causa dos cristãos. Gandhi escreveu teria sido cristão se não tivesse conhecido os cristãos. Nós somos chamados, segundo Jesus, em Mateus 5, vós sois a sal desta terra. Vós sois a luz deste mundo. Amém? Então todos aqueles que podemos invocar o nome do Senhor como confessando que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, é-nos posto por assim dizer, um barómetro na nossa vida que nós temos que estar à altura de viver de acordo à mensagem, ao verbo feito carne que é Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus ensina-nos que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até à plena claridade do dia. Aqui, este provérbio está a falar acerca da santidade, está a falar acerca do caminho do entendimento. Devemos ser sal, devemos ser luz, e essa luz tem que cada vez brilhar mais, porque o nosso caminho, já dizia Isaías, é o caminho da santidade. A obra de Deus é uma obra que é efetuada em ti e em mim, e somente é possível ser efetuada por meio da graça de Deus. Nem qualquer esforço que tu e eu possamos empenhar ou enverdar em pós qualquer tipo de efeito de religião levará a cabo aquela obra que foi consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Nada que seja feito debaixo de qualquer denominacionalismo ou de qualquer tipo de ministério no qual possamos estar engrenados, tal como este Ministério Remar, tal como esta Igreja Cristã, Corpo do Messias, qualquer boa intenção, qualquer proposta do nosso coração, porque nós propomos, mas Deus dispõe. Amém? E o caminho do entendimento, diz a palavra do Senhor, o caminho da vida, o caminho do entendimento, conduz para cima aquele que é sensato, para que ele não deixe a sepultura ou não deixe ao Seol, dependendo da versão bíblica. E é engraçado que no livro dos Provérbios eu quero simplesmente dar uma pequena introdução que tem a ver com ganhando e vencendo os gigantes, porque David teve que vencer Goliates. David, que era provavelmente a pessoa mais improvável diante de todo aquele grande exército de Israel, aqueles homens que tinham travado tremendas batalhas, entre os quais estavam 3 dos seus irmãos mais velhos e aquele homem, rei Saul, que os comandava naquele vale de Elá. Eles estavam ali para travar uma batalha com um gigante. E cada dia, no caminhar cristão, na peregrinação com Jesus Cristo, nós vamos ter que travar gigantes, fantasmas das nossas mentes, juízos, prejuízos, conceitos e preconceitos. Mas nós devemos ser essa luz, devemos ser essa sal, devemos ser essa igreja que não se afasta daquela sã doutrina. Devemos ser essa igreja que sim, que não foi a igreja da reforma, mas é aquela igreja que continua a estar em contínua reforma. Porque a palavra de Deus chama-nos a que nos renovemos.
E é engraçado, no livro dos Provérbios diz que o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra para o mal. Eu já tenho ouvido tantas barbaridades e é lamentável como continua a ouvir tantas barbaridades de pessoas que professam que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Pessoas que sobem acima de um púlpito para pregar o Evangelho e esquecem-se da palavra de Paulo que lhes dizia a Timóteo: Timóteo, filho meu, procura ser um obreiro aprovado que não tem de que envergonhar-se, mas que faz um bom uso da palavra de verdade. Irmãos, não podemos, ao custo de qualquer coisa, dizer: não, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que esbaforar. Abre o teu coração no altar da graça de Deus, porque Ele aí na cruz do Calvário Ele levou todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre aqueles pregos cravados nas suas mãos peso todos os nossos pecados, amém? Mas nós não somos quem para simplesmente eu quero abrir o meu coração e à custa de abrir o meu coração eu simplesmente vou trazer imundícia a todo o corpo. Isso chama-se anátema, isso chama-se ferir o corpo. E não podemos ser mutiladores do corpo, diz a palavra de Deus. O Senhor está longe dos impíos, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração. Que bom que possas olhar com a pessoa que está ao teu lado e animá-la. Encorajá-la com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é boa para instar, para corrigir, para redarguir, mas sobre todas as coisas para animar, para dizer: tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Jesus já venceu na cruz. Simplesmente apodera-te dessas promessas, apodera-te dessas grandes vitórias que há já de antemão para que tu possas vivê-las na tua vida. Não vivas mais em autocomiseração, não vivas mais sobre os falsos pretextos do humanismo ou religioso, dizer não somos perfeitos, porque Jesus vê-nos como uma obra perfeita e consumada desde a cruz do Calvário. Amém? E boas notícias revigoram os ossos. O Evangelho são boas notícias, irmãos. O Evangelho são boas notícias e a palavra de Deus diz que basta-lhe cada dia ao seu próprio mal. A cada dia temos, mas no meio de cada dia que nos aparece um próprio mal, há sempre uma boa notícia. Amém? Jesus estará connosco. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu estarei convosco até ao final dos tempos. Amém? Padeces persecução? De certeza que não. Eu quero dizer-te que, irmão, hoje quero compartilhar contigo que um dos grandes males que existe na igreja, em ti e em mim, é a apatia. Aleluia! A apatia. E aquele povo que estava no vale de Elá, segundo transcreve a palavra de Deus em 1 Samuel 17:11, se quiserem pôr o versículo, ponham-se, não simplesmente verifica, diz que era um povo que estava atónito e atemorizado. Atónito, sinónimo de apático. Ante o desafio de Golias, eles ficaram apáticos durante 40 dias e 40 noites. Era um exército poderoso, era um exército preparado. Provavelmente já levavam muitos anos de ministério, como ouço alguns dizer: não, eu já levo 20 anos de ministério, eu já levo 30 anos de ministério. Mas a palavra de Deus manda-nos renovar-nos a cada dia no Senhor. Amém. Diz que o passado já passou e eis aqui que eu farei coisas novas, diz o Senhor. Amém. A palavra de Deus é contextual e não pretextual. Ela está num contexto e não pode ser usada como um pretexto. Ela está feita para a nossa vida, para ter uma ação preponderante, renovante e vivificante. Porque a palavra de Deus é viva, é energética, produz vida, produz transformação. Não produz um pretexto para que eu me possa justificar, porque Jesus já me justificou na cruz do Calvário. Amém? Então, continuando a ler, diz a palavra do Senhor: quem houve repreensão construtiva, diz assim a palavra do Senhor, terá lugar permanente entre os sábios, mas quem recusa a disciplina faz pouco uso de si, pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O caminho de entendimento é para cima, para que nos afastemos do Seol. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Amém? A humildade, Jesus Cristo uma vez só disse: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Uma só vez disse. Reformar o entendimento. Mas o problema, o grande problema é que a reforma não pode ter acontecido só uma vez. A reforma tem que
continuamente acontecer, e podes ligar o relógio, porque Paulo deparou-se com várias igrejas as quais tinham o entendimento obscurecido ou entenebrecido. Ele deparou-se com a igreja de Coríntios, a qual, pelo padrão daquele mundo, diz a palavra do Senhor, o Deus deste século cegou o vosso entendimento. E eu pergunto-me, será que o Deus deste século está a cegar o entendimento da igreja? Será que o Deus deste século, a conformidade aos padrões, a comodidade, a religiosidade, está a cegar o entendimento como se encontrava a igreja de Corinto? Cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos. Porque as pessoas, quando ouvem uma pregação, ou seja, o problema de Paulo é que ele continuamente tinha que estar a defender o seu ministério, porque era acusado de como querer, preponderantemente, as pessoas pensavam que ele queria impor a sua doutrina, ele simplesmente trazia a doutrina de Cristo. Amém? E hoje cada um proclama a sua própria bondade, mas homem de verdade que o encontrará, tal como diz a palavra de Deus nos livros de Provérbios. A igreja de Efésio tinha um entendimento obscurecido, porque estava alheia à vida de Deus, mas no entanto era uma igreja. Recordemos que todas estas palavras contextuais e textuais de Paulo eram para uma igreja e são para a igreja. Não são para... Não... Entendamos que o mal não acontece na casa alheia, se não acontece dentro da nossa própria casa. Recordemos que Paulo diz à igreja de Éfeso que deveis, no sentido quanto ao trato do passado, despojar-te do velho homem. E é tão doloroso ver como as pessoas, os cristãos, têm tanta dificuldade, há mesmo que têm a facilidade de aceitar a salvação e a Jesus Cristo como o Senhor, têm tanta dificuldade em despojar-se do velho homem. Mas é a recomendação de Paulo: despoja-te do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e renova-te no espírito do teu entendimento, ou do vosso entendimento, literalmente está escrito na Bíblia, e reveste do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Irmão, temos que ter em conta estas palavras. A palavra de Deus e a doutrina não pode ser levado como alguma coisa simplesmente ligeira que nós podemos usar oportunamente algum dia, que nos é necessário, mas depois não é aplicável à nossa vida. Estas mesmas palavras, não é por acaso que também Paulo traz-o à igreja dos Romanos, dizendo: o único sacrifício bom, agradável diante de mim é que vos renoveis mediante o padrão do vosso entendimento, não vos conformeis ao padrão deste mundo. Amém? Significa que sempre vamos estar a enfrentar gigantes. Amém? Vencendo a apatia, sim, porque vivemos numa geração que está apática. Um povo atônito, um povo apavorado aos desafios. Mas Deus desafia-nos não como um gigante, mas como um poderoso Deus que nos dá as ferramentas para vencer todos os gigantes. 40 dias e 40 noites no Vale de Elá, aquele exército enfrentou a afronta de Golias. Um homem com 2,90 metros, que na sua família existiam mais. Mas na realidade o exército filisteu estava com tanto medo como o exército do povo escolhido de Deus. Até que David, o mais improvável, o miúdo, franzino, que cuidava as ovelhas de Jessé, seu pai, que ia levar continuamente, apesar de estar no campo a cuidar as ovelhas de seu pai, continuamente ia levar mantimento aos seus 3 irmãos. Samá, Abinadab e Eliú. Aí estavam eles os 3 com porte físico, militares bem treinados, na frente de batalha. Mas a afronta do gigante era: dai-me um homem que me possa vencer, e aqui estou pronto para lutar. Mas não havia um único valente. Até que naquele dia particularmente Jessé mandou David com reforços de alimentos para os seus irmãos. E é aí que David ouve aquelas afrontas e diz: quem é que afronta o Deus da casa de Israel?
E David não estava capacitado para lutar aquela guerra. E há muita gente que aparentemente a sua desculpa é que eu não estou capacitado. Irmão, eu não estou capacitado para ir às missões. Irmão, eu não estou capacitado para cumprir certa e determinada tarefa do ministério. Eu não sei. Irmão, é que a minha família, é que a minha mulher, é que os meus filhos, é que é isto, é que é o outro. Há não sei quantas desculpas. David podia ter simplesmente, confortavelmente entregue os alimentos ao seu irmão e voltar para a sombra da azinheira. À sombra de uma azinheira, cuidando das ovelhas do meu pai, alabarei, oh meu Senhor, aleluia. E continuaria na sua congregação. Continuaria estaticamente. Mas nele houve uma carga no seu coração. E a carga no seu coração foi que a sua intimidade era tão grande com o seu Deus, que era como ele e o seu Deus fossem um. Pai, que eles sejam um como tu e eu são um. Tu deixaste-os neste mundo, mas sim para que eles possam... E eu glorifico-os. Essa foi a oração de Jesus. A missão da igreja neste mundo é simplesmente que nós sejamos parte ativa, proativa das palavras de Jesus Cristo. Seja feita conforme a tua vontade, assim nos céus como na terra. E como é que vai ser na terra? É que a igreja torne em ação os desejos do coração de Jesus. Amém? Então, irmãos, ali David, com Deus, disse: não, este homem está. E então disse: eu vou. E já sabemos a história. Já sabemos a história. O rei Saul quis-lhe vestir as vestes. Ele nem pensar nas vestes, não é possível. Como é que eu... E muitos querem vestir as vestes. E o problema é que muitos vestem as vestes do rei Saul. Muitos têm a armadura do rei Saul. E querem travar as batalhas com a armadura. Mas não é com a armadura que se trava a batalha. Não é com a preparação de uma tropa de milícia, mas é sim no nome de Jesus. Ele agarrou 5/6 do rio, foi contra aquele incircunciso, cravou-lhe uma pedra no centro dos seus olhares, ele caiu, foi por ele, agarrou na sua espada, cortou-lhe a sua cabeça, mostrou-a ao real de Israel e foi andando 14 quilómetros até chegar ao monte que se diz o Monte da Caveira, e aí cravou diante da cidade dos Jebusitas, aquela que é conhecida como Jerusalém, a cidade de David, essa cabeça, dizendo: esta cidade um dia será minha. Esta cidade, que é a cidade dos Jebusitas, um dia será chamada a cidade de David. E assim foi, como podeis também ler logo no livro de Crônicas. Amém? Ele pôs em pé e derrotou o gigante. Eu não sei qual é que é o gigante que te assola, mas eu estou a falar de gigantes que são genéricos a todos. Falámos sobre os rótulos, falámos sobre as comparações, que são gigantes que têm que cair por terra. Mas quero dizer-te que o mais improvável é quem usa Deus para derrotar os ameaçadores gigantes. E quero dizer-te que não é por força, mas sim no poder do Espírito de Deus. É no nome do Senhor, é na ação da sua palavra, é aperfeiçoando-nos na sua fortaleza, reconhecendo as nossas debilidades. Tal como Paulo dizia: tenho aqui um enviado de Satanás, um espinho na minha carne, e o Senhor disse-lhe, orando 3 vezes: a minha graça te basta. E ele disse assim: sim, agora eu sei que nas minhas debilidades a tua fortaleza se aperfeiçoa. Amém! Glória a Deus! Não fazem falta muitos fortes, fazem falta muitos débeis, nas quais as forças de Deus possam aperfeiçoar. E aí se manifesta o poder de Deus. Não é uma questão de estar bem equipado, ter um bom historial, é uma questão de estar identificado com a mensagem. Há muitos que querem ter bons equipamentos, mas não é uma necessidade de bons equipamentos, é uma necessidade de estar identificado, é uma necessidade de ter o chamado, é uma necessidade de ter a carga e não o cargo. Porque David não tinha cargo, ele era um simples pastor. E um simples pastor derrotou o gigante que tinha um povo apático e atemorizado. As iludências aparudem, como se diz lá na minha terra, irmãos. As aparências iludem. O próprio gigante desprezou a aparência de David. E muitos desprezam a simples aparência de muitas pessoas que estão à sua volta. Ai, sinto-me só, não tenho ninguém que me abrace. E eu hoje dou graças a Deus, irmãos, eu não me sinto só. Tenho muita gente
a quem me abraçar, muita gente no qual me posso consolar, muitos, não sou mais nem sou menos, mas também tenho muitos servos, muitos conservos, nos quais posso abraçar e dou graças a Deus por eles, mas em muitas vezes da minha vida, que cometi o pecado de ser autossuficiente e pensar, não posso contar com ninguém, até que Deus me abriu os holofotes e disse, tens uma vasta nuvem de testemunhos à tua volta. Todos têm tantas debilidades ou fragilidades como tu, mas todos eles são aptos para lutar a batalha conforme tu as lutas. Falamos que há um tempo atrás tínhamos que vencer as comparações. Não nos comparacemos, temos que vencer os rótulos. São gigantes na vida de muitas pessoas. São gigantes que muitos enfrentam ainda. Mas os gigantes vêm em formas de hábitos. E há hábitos tremendos, mas há modos para agir. Há hábitos que podem ser modos de pensar, modos de ajuizar, maus pensamentos, conforme vimos ainda há pouco no livro dos Provérbios. E há tantas pessoas a pensar mal. Não penses mal no teu coração. A Bíblia ensina-nos a que não devemos pensar mal no nosso coração. A Bíblia diz que não devemos pensar mal uns dos outros. A Bíblia diz que devemos julgar com retidão. A Bíblia diz que da mesma maneira, conforme nós medimos os demais, nós seremos medidos, diz a palavra do Senhor. Cuidado, que a palavra tem suprema autoridade. Cuidado, meu Deus, porque Ele é um Deus de amor, é um Deus zeloso, mas Ele é um Deus juiz, e é um juiz justo, e a sua ira virá, sobre os filhos da desobediência. E cuidado, porque há muitos filhos que estão na casa, que são filhos de desobediência, mas confessam o nome do Pai. A palavra de Deus ensina-nos em Romanos 8:1 que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? A glória a Deus, amém? Ajudas-me assim fazemos isto mais rápido, irmão. Glória a Deus. Não há nenhuma condenação, glória a Deus. Não há nenhuma condenação para os que estão, diz comigo, para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, tu podes ser assolado por gigantes. Irmãos, tu podes ter lugares de autoridade que o inimigo conquistou dentro da tua vida. Mas ainda assim não há condenação em Cristo Jesus. Ele amou-te tanto, a ti e a mim, que Ele sofreu aquela cruz, aquela ignomia, aquela morte que lhe foi proposta e encarou-a com alegria. Amém? Para que tu e eu possamos ser propiciados por essa própria sangue. Porque o lei do Espírito, diz a palavra do Senhor, te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, tenhamos uma coisa bem clara. Há pessoas que enfrentam batalhas horríveis e terroríficas contra lugares de autoridade que o inimigo, que vem não mais não para matar, roubar, dividir, destruir os filhos de Deus. Ele quer entrar e minar, Ele quer entrar no teu coração, Ele quer entrar na tua mente, Ele quer entrar no teu lar, Ele quer entrar nos teus filhos, Ele quer destruir uma geração. Ele quer perpetuar o seu reinado em ti. Mas não há condenação em ti. Repara bem, porque a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus livrou-te da lei do pecado e da morte. Ele venceu, aleluia! Ele venceu. Agora tu tens que travar a batalha, irmão. Tu tens que lutar conforme as armas da eficácia que estão nele. Amém? Nele, em Cristo Jesus. Porquanto era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne. A lei era fraca. Segundo a lei, ninguém poderia jamais ser justificado. Era fraca na carne, porque Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne e pecado. Por causa do pecado, na carne, Ele condenou o pecado. Tremenda Escritura, poderosa, profunda. Diz comigo, Jesus venceu o pecado. Ele levou sobre Ele, diz comigo, todas as acusações que existiam e existem sobre mim. O acusador, o inimigo, não tem poder sobre mim. A sua sangue me limpa. Não posso ser condenado. Então, mais à frente, neste mesmo capítulo, Romanos 8:37, diz em todas as coisas, diz, em quantas, tenho problemas de ouvido, não lavei os ouvidos esta manhã, em quantas, que possam ouvir as pessoas que nos ouvem por meio da rádio e da internet, em quantas, uníssonos, em quantas,
Em todas somos o quê? Somos o quê? Mais que vencedores por meio... não te esqueças, por meio daquele que nos amou. Eu entendo que às vezes nós temos dificuldades em amar-nos nós mesmos. Mas Ele amou-nos. E a vitória que nós temos é por meio daquele que nos amou. Glória a Deus! Dá um forte aleluia ao Senhor! Glória ao Senhor! Mas irmãos, não significa que se continuem a levantar gigantes contra nós e não significa que, ou melhor, tu na tua vida tenhas algum lugar de autoridade no qual Satanás já conseguiu lançar o seu engano. E cuidado, porque ele entra exatamente, uma das principais áreas é a apatia. O povo estava apático e atónico e apavorado. 40 dias e 40 noites, não vou entrar aqui na analogia de quando Jesus foi ao deserto, porque é exatamente a mesma analogia. Mas a apatia, irmão, vamos falar sobre a apatia, porque a apatia é algo que hoje mais que nunca invade a nossa alma e a nossa vida, e é aquilo que abre portas a que o inimigo venha a sentar-se em alguma área do trono. Algum dos seus principados, algum dos seus poderes, algum dos seus enganadores, vestido de internético, de pornografia, de enganos, de sedução, daquilo que seja, há tantas e tantas formas em que ele vem e entra no seio da tua família, em forma de humanismo. Ai, o que será do meu futuro? Ai, o que será dos meus filhos? Ai, que isto de viver por fé não é bem assim. Tenho que ver talvez a forma de ficar ali à sombra do sicômoro, à sombra não da bananeira, mas talvez da oliveira, e poder comer uma azeitona, porque já não quer ir ao lagar, não quer ser espremido como ele já foi espremido. E se ele já foi espremido, porque é que ele tem que ser espremido? Se ele já foi ao barro do oleiro, porque é que ele tem que ser outra vez, ser todo oleado, partido? Se ele já foi ferido, porque é que a mim tem que me doer? E tantas perguntas. E cada dia, hoje mais, muitas coisas nos levam à apatia. Se tu abres o teu telemóvel, nós somos bombardeados por informação. E começamos a ver e abrimos os murais dos Facebooks e dos feeds sociais. Cristãos são perseguidos, são torturados, mortos por causa da fé no nome de Jesus. E ficamos atónitos. E por um momento entra-nos um escalafrio. Vamos orar, aleluia. E até partilhamos aquela imagem. Partilha com todos os teus contactos. Diz amém, aleluia. Mas rapidamente esquecemos essa informação. Rapidamente voltamos à nossa conformidade. Podemos nos perguntar até mesmo depois, se fores honesto, o que é que se está a passar comigo? Será que eu estou identificado ou não estou identificado? Será que, ao fim e ao cabo, eu faço parte de uma geração apática? Que está anestesiada, entenebrecida, obscurecida? Será que tenho falta de interesse? Será que na realidade tenho falta de paixão? Será que tenho falta de preocupação? Quero levar-te a uma parábola que já vimos aqui há uns dias atrás e que a vimos e que a estudámos, creio que profundamente, que é a parábola do bom samaritano. Só uma porção da parábola, para que nós possamos ver como está tão especificado. Diz a palavra do Senhor que se tinha levantado um certo homem, um certo doutor da lei, e este homem queria experimentar, queria provar o mestre, e perguntou-lhe: Senhor, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E é a grande parte da questão dos cristãos. O que farei eu para ir para o céu? Qual é que é a forma? Qual é que é o modelo? Qual é que é o livro que eu tenho de ler para além da Bíblia que me dê os passos exatos para que eu e a minha casa, como diz, creio tu e a tua casa serão salvos. Aleluia, amém? Creio tu e a tua casa serão? Amém, glória. Mas agora, como? Como é? Porque salvos, mas agora daqui ao céu, se nós repararmos, há uma... Aleluia. Então toda a gente tem esta pergunta: como é que nós vamos fazer para neste interlúdio
para quando se leia lá no epitáfio daquela pedra onde o nosso corpo irá, nascemos no dia tal e sucumbimos no dia tal, e há lá um tracejão assim, de 1900 e tal, ou de 1800 e tal, até 1000 e tal. E aí, esse é o período que nós temos que saber como é que vamos fazer. Noutras palavras, como é que é o mínimo que eu tenho que fazer para conseguir alcançar essa salvação? E quando se põe esta pergunta, é mesmo assim. Quando nós perguntamos honestamente, olha para ti, olha para mim, nós, bom, o que é que eu tenho que fazer, mas o mínimo esforço, ou seja, a fórmula mais rápida e a fórmula com menos dor e a fórmula que seja... Porque, enfim, nós assim, quando já nos congregamos e lemos a Bíblia, já não, mas é que o Senhor já suportou dores, então porquê é que agora eu vou sofrer? Mas padecer os mesmos sofrimentos. Mas será que podemos procurar outro tipo de interpretação teológica ou escatológica a este tipo de escritura? Mas na realidade foi a provar a Deus. Ele foi provar a Deus, Jesus Cristo, o Mestre, e perguntou-lhe então Jesus a ele, o que é que está escrito na lei? Porque ele era um doutor da lei. Bom, irmãos, vocês que já estão na igreja, o que é que diz a palavra de Deus? Ele respondeu-lhe, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus e respondeu-lhe, dizes bem, faz isto e viverás. Amém? Amém? Agora deixa-me transpor isto, pois agora estamos no fim das classes, muitos de nós temos filhos, não é? E alguns deles são assim um bocado desdados a não estudar lá muito, a brincar um bocado com as disciplinas, e depois quando chegam ao fim do ano estão assim um bocado à rasca, não é? Então, era como se eles estivessem assim, tipo numa classe de Físico-Química, ou tu e eu numa... Eu não gosto de Físico-Química, nunca gostei, e quase ninguém gosta. É como matemática, é muito difícil gostar também. É como a gente perguntasse ao professor, a gente andamos cá o ano inteiro, mas escute lá agora o que é que a gente tem que fazer para passar o ano. Dê-me assim uma solução, tipo, rápida. Está a ver? Tipo, algo milagroso. Senhor, tu és Deus, mas algo assim que tu faças, e já está. E resolve-se a coisa. Aquilo que eu quero na realidade fazer é fazer o menor possível para obter o melhor resultado nessa disciplina. Amém? Estamos aqui, os que foram à escola, eu também fui à escola, não é? E essa é a mentalidade de estudante. Eu vou à escola, quero ir às menos aulas possíveis, estudar o menos possível e ter a melhor nota. Estamos aqui? Assim seremos. É ou não é assim? É ou não é assim? A gente, os cristãos, não jogamos jogos de sorte, mas se pudéssemos até íamos ver se nos saía o Totobola, ou o Totoloto, ou a loteria, era uma bênção. É bênção, cara. É ou não é? Não é? Eu sei que é. Porque queremos fazer o menos possível e obter o maior resultado e o melhor resultado. Essa é a realidade de todo o ser humano. Agora, quando ele obtém a resposta, porque claro, o doutor da lei não podia negar que sabia a palavra. Então ele faz isto, então automaticamente o que é que ele faz? E o que é que tu e eu fazemos? Vamos começar a justificar-nos a nós mesmos. E ele, mas espera lá, quem é que é? Pois eu amar-te a ti, nenhum problema, amar a Deus, Jeová, a Torá, aquilo tudo, os profetas, tudo na boa. Agora, quem é o próximo? Quem é que está ao lado? E então Jesus fez como David. David houve uma altura das Escrituras que teve que fazer-se como que era assim um bocado... Estava estonteado. E começou-lhe a contar uma história para ilustrar quem é que ele teria de amar. E a primeira que ele começou a ilustrar no verso 30 até ao 31, ele disse-lhe, descia um homem a Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancaram, deixando-o quase meio morto. Toda a gente conhece esta história, amém? Ajudam-me ou não me ajudam? Diz na Nova Versão Internacional desta maneira, casualmente, por acaso, eu não acredito em casualidades, não é? Acredito que Deus tinha um propósito, ia um sacerdote, ia um pastor que tinha uma agenda e ia cumprir com uma certa e determinada área da sua vida, que o viu, diz comigo, viu. E nós vemos as coisas. Nós vemos que há necessidade. Nós vemos que Deus nos chama. Nós ouvimos, nós lemos a palavra de Deus.
E passamos de largo. Ele viu e tal, e passou de largo. Eu agora, por acaso, não tenho aqui o telemóvel. De repente, fez o caminho um bocadinho mais largo. Foi tipo ver, espera lá, e agenda e tal, e coisa. Bom, tenho que ir mais rápido, senão não chega a tempo da reunião. Eu tenho que estar um bocadinho mais antes para estar a preparar as coisas. E seguiu ao lado. Diz depois no verso a seguir que houve também um levita que vinha com a guitarra, com a Fender não sei quantas, ele também vinha para a reunião. Se calhar trazia uma guitarra com a caixa atrás e tal, e ele pelo mesmo caminho, e viu o homem também, mas disse, a guitarra é pesada e eu tenho que ir um bocadinho mais rápido, e passou, ignorou. Fez vista cega, passou de largo, diz a mesma coisa, exatamente diz a palavra a mesma coisa. Ignorou. Na realidade, isto para mim transporta-me uma imagem, a imagem mais poderosa, biblicamente, da apatia. A apatia religiosa, que é congregar-nos no nome daquele que sofreu, amou, saber que há uma necessidade, saber que há pessoas que se perdem diariamente, que saber neste ministério temos irmãos que passam necessidade, que há obras descobertas, que há irmãos que lutam lutas de enfermidades terríveis, irmãos que deram passos de fé terríveis, mas no entanto sentamos apaticamente e passamos de largo porque temos algum tipo de agenda, algum tipo de situação na nossa mente e vejo, mas não me quero envolver. Provavelmente há muito risco. Eu já tenho muitas coisas a acontecerem na minha vida, no meu coração. Na realidade, eu creio que eles precisam de mim aqui. Eu tenho uma vida muito ocupada. Eu sei que na realidade a obra precisa estar em mau estado como aquele homem, mas realmente, eu não estou para me entregar por essa causa. Enfim, não vale a pena o esforço. Eu já vi tantas coisas. Agora vou estar a esforçar-me para quê? Vou ir, vou fazer, vou acontecer. Mas porquê? Por isso é que esta geração apática, não é a geração ai, é a geração mas não é quando vão à casa de banho, é a geração E perguntam-lhe às pessoas, então o que é que tu pensas acerca destas coisas? Sabes que aquele irmão está lá e tal na frente da guerra a lutar ali com várias dificuldades, e o que é que tu pensas acerca destas coisas? É a primeira resposta. A primeira palavra é e depois a seguir vêm os outros argumentos. Queres envolver-te nesta batalha? Estás disposto? Porquê é que tu pensas que muitos de nós achamos difícil? As pessoas olham para a Bíblia, muitos cristãos, e acham extremamente difícil que alcancemos ter o zelo da mesma maneira que tiveram os apóstolos, Paulo, Pedro, Timóteo, que foram ao fim e ao cabo, foram mártires pela fé. Tinham a dunamis, o poder. Ter o mesmo zelo, a mesma carga que teve Jesus. Porque é que há, por exemplo, pastores que não passam mais de sentirem-se comovidos com o chamado das missões e quando veem os vídeos, até soltam uma lágrima. Ai, irmão, vamos orar. Ai, aleluia. Dura 3 minutos. Dura 3 minutos. E não estão dispostos a mais envolver-me, não. Eu gostaria de tentar responder a esta questão de porque é que não conseguimos ter esse zelo, ter esse cuidado, ter essa carga no nosso coração, ganhar esse gigante da apatia. Esse gigante da apatia é uma porta aberta no nosso coração para que o diabo venha a estabelecer postos de autoridade. E a primeira coisa que me chama a atenção é o volume de informações ao qual estamos expostas. É esmagador. Nós somos esmagados pela informação. O feed do telemóvel é incrível. A televisão é incrível. Tu quase consegues ver sincronizadamente um ataque terrorista. Então, ai, as Filipinas, ai, Londres, ai, os cristãos estão a ser martirizados, ai, todas estas informações. Há um carro-bomba na Síria, há um amigo meu que o seu filho tem uma doença e está a fazer um levantamento de fundos no Facebook. Então, as pessoas são bombardeadas por milhares de informações.
milhares de informações que esmagam a sua capacidade de discernir aquilo que é importante daquilo que não é importante. E enredam-se em assuntos que não edificam a alma nem o corpo. Amém? E então ficam anestesiados, deixam-se de preocupar. Ai, coitadinho daquele irmão. E sinceramente até vão dizer, vamos orar por estes irmãos. E a oração do justo pode muito na sua ação. Mas se a fé sem obras é morta, quem ouvirá se não há quem lhes pregue? A quem enviarei se não houver quem vá? Na verdade é que nem sempre nos preocupamos. É mais uma desgraça. É mais uma desgraça. É melhor concentrarmos a ver quem é que vai ganhar o próximo campeonato e ver se põe o vídeo ao árbitro ou não põe o vídeo ao árbitro, se deixa de ganhar o Benfica e ganha o Porto ou o Sporting. E vamos no domingo à igreja, porque nós somos mais que vencedores. E o pastor já disse que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Então, cada dia a sua angústia e cada dia a sua vitória. Aleluia, cada um com a sua. Amém? Teologia aplicável. A segunda coisa que eu identifico é que, na realidade, as pessoas começam a sentir-se impotentes para fazer alguma mudança na sua vida e, ao mesmo tempo, fazer que essa mudança seja uma repercussão no corpo. E eu sei que, na verdade, muitos de vocês estão aqui preocupam-se. Mas depois começam a pensar, mas eu sou só um. E se eu for ou se eu tomar uma ação, que repercussão é que a minha ação vai ter? Só ao fim e ao cabo isto faz falta a muitos. Isto o que faz falta é muitas pessoas, muitos recursos. E se for só eu, que mudança é que isto vai fazer? Todas as grandes mudanças começam com uma pequena mudança. Se o grão de trigo não cai à terra morto, não gera semente. Amém? Estamos aqui? Estamos aqui? Amém? Na realidade eu tenho carga, eu preocupo-me, mas o melhor é ficar onde estou. Porque na realidade, se eu for onde seja, não farei uma grande diferença. Então vou orar pelos irmãos. E vou desde aqui aportar aquilo que possa. Alguma oferta, algum dízimo, algum jejum. Mas eu quero ir ao ponto fulcral da mensagem. Isto desligou-se, irmãos. E o ponto fulcral é isto. É que estamos abençoados e amaldiçoados com o conforto e a comodidade. Bom dia. Estás confortável? Estás confortável? Glória a Deus por esse telefone. Estás confortável? O ar-condicionado está a funcionar bem? A cadeirinha é... Como é que está o... Estás porreiro? Recosta-te bem. Está bom? Está tudo? Conforto. Lá em casa, como é que é? Está tudo? O almocinho, como é que vai ser? Pitel? Tens falta de alguma coisa? Aqui a Segurança Social em Portugal. Isto há sempre alguma queixa. Então estamos abençoados com o conforto e amaldiçoados com o conforto. Pensa nisto, porque incrivelmente nós estamos rodeados de conforto e de comodidade. E tudo... Tem aí telemóvel? Tem telemóvel aí? Porque eu deixei o meu lá atrás. Tem telemóvel? Quantos aplicativos é que tem no teu telemóvel? Queres saber o que é que se passa do outro lado do mundo agora? Tu sabes. Queres ordenar uma pizza para quando chegares a casa tu ordenas. É mentira? Está tudo na ponta do dedo. Conforto, comodidade. Relax. Não tem cadeira aqui para fazer uma obra de teatro, não é? Conforto, comodidade. É mau? É de Satanás? Não. Agora, se tu apaticamente permites que aquilo que Deus, ou melhor, permite ser para bênção, seja uma maldição, cuidado. Podes fazer compras em linha, entregam-te à tua porta. Não precisas de ir a lado nenhum.
Há gente que já nem vai ao supermercado. Para quê? Não faz falta. Compra em linha, o caminhão leva a casa. Para que é que eu vou estar a perder tempo? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Nós somos abençoados e amaldiçoados com conforto. Então, por que é tão difícil, na realidade, que à medida que as nossas vidas tornam-se mais confortáveis, então toda a nossa vida tende a ser acerca de nós. Nós vimos à igreja para nós sermos abençoados. Deus abençoa-me a mim e ao meu lar. Estão aqui? Não sei se estou a falar com alguém que esteja aqui. Senhor, abençoa-me a mim e ao meu lar. O propósito de tudo é que entre o conforto e a comodidade na qual eu vivo, o meu Deus que me abençoa a mim e aos meus. Primeiro Deus e eu ao lado de Deus. Na realidade, à medida que nos vamos sentindo mais confortáveis, tudo se torna mais acerca de nós, em vez de ser ao contrário, que o conforto que Deus nos propicia nos torne ter mais zelo, mais carga e mais mente a pensar: Deus abençoou-me a ter este conforto e esta comodidade, mas há tantos que não têm. O que é que eu posso fazer para que eles tenham? Como é que eu vou agir? Eu quero ir, eu quero fazer algo, eu quero dar de mim, eu quero abstrair-me, eu quero sacrificar-me, como Ele se sacrificou por mim. Estamos aqui, irmãos? Bom dia. Este Evangelho é o Evangelho da verdade. Senão, transformamos o Evangelho como aquela canção do Zaba. Gimme, 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 oh Lord, gimme, 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 para mim. Para mim. Então o conforto torna-se como uma droga. Quando conseguimos estar confortáveis, queremos mais um bocado de conforto. E a seguir queremos... recebemos mais um bocadinho de conforto e chamamos bênção. Bênção. Como é que estás? Abençoado, irmão. Estou na bênção. Então queremos mais. E mais. Era como os aditos. Os aditos, quando têm droga, querem mais droga. Dás-me mais um bocadinho de droga. Mais droga. Mais. E nunca I can get no satisfaction. But I try. Tentam atingir satisfação, mas não consigam. Então, pouco a pouco, os cristãos estamos realmente a tentar alavancar a Deus como um Deus que a única coisa que lhes serve é para lhes dar mais, mais, mais e mais. Não um Deus para o qual eles estão dispostos a dar-se a eles mais e mais a Deus. Porque Deus já deu tudo aquilo que tinha para dar. Estamos aqui? Então as pessoas querem ir a uma igreja onde elas digam: bom, eu gosto desta igreja, porque esta igreja é uma igreja confortável. Esta é uma igreja que não me pede para que eu faça muito. Esta é uma igreja onde eles pregam um evangelho que não me traz conflito no meu coração, onde não me faz sentir culpado por ter ou não ter, por fazer ou não fazer nada pelo meu próximo, ou por ir às missões, ou por cumprir o chamado, ou por não cumprir o chamado. Eu quero ter um Deus nessa igreja que faça com que todas as minhas dores de cabeça e todas as minhas dificuldades desapareçam. Eu quero estar numa igreja onde esse Deus me resolva todos os problemas económicos e a minha conta bancária vá subindo, aleluia! E os irmãos orem pela minha conta bancária e a minha conta bancária cresça. Estamos aqui. É esse tipo de cristianismo que está lá. Está na moda, mano. Está na moda. É onde as pessoas querem uma igreja confortável. Querem ter um Deus que faça aquilo que for preciso para me tornar a minha vida mais confortável, mais fácil, para ser abençoado. Mas na realidade eu estou a ser amaldiçoado com o conforto. Porque toda a vida, em vez de ser acerca de Deus, passa a ser aquilo que se chama, em vez de ser um evangelho centrado em Cristo, cristocêntrico, passa a ser um evangelho antropológico, centrado no homem. Bom dia. Bom dia. Se quiserem, vamos embora. Antropológico. Antropos.
Antropós, os pastores passam a ser sociólogos, em vez de ser ministros das boas notícias. Está bom estudar sociologia, não tem nada. Está bom estudar antropologia, estudar o homem, a ciência acerca do homem. Claro que sim. Mas a minha pergunta é como é que nós vamos superar esta atitude que é incrivelmente, diz comigo, repulsiva. Tu tens que entender que a apatia que pode estar a instaurar-se na tua vida é repulsível. Como é que nós vamos poder sair de poder ser chamados ou fazer parte de uma geração de será que vou? É melhor não me envolver. É melhor não gerar nenhuma carga no meu coração. É melhor o que é que eu tenho que fazer? E eu quero dar-te um pensamento e algumas coisas. Como é que superamos esta atitude? Eu quero sugerir-te algo. Que de forma consistente se exponhas, tu, pessoalmente, a criar algum desconforto na tua vida. É engraçado, eu às vezes ouço coisas, e é engraçado as pessoas dizem, Luís Miguel, grande vida. Alguns dizem, uma vida como a tua querias ter. Irmão, experimenta, mano. Experimenta fazer 3 ou 4 ou 5 escalas de avião e depois baixares e depois subires e depois não ter, depois beber água e depois meterem-te numa choça como já te... o irmão vai do hotel. No outro dia estava a falar com uma senhora que me dizia eu gostava tanto de ser como vocês vão aqui, vão ali, vão para os hotéis de 5 estrelas, vou. No último sítio que me puseram a dormir eu me sabia que passado 2 dias caiu o teto. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Que tão bom, conheces. Se calhar é melhor não. Fazemos o que temos que fazer. Quando não viajava, fazia o que tinha que fazer. Tinha a mesma alegria e a mesma carga e o mesmo compromisso. Não mudava. Não mudava. Então faz. Confortável. Não, é super desconfortável. É mais confortável ficar aqui, em casa. É mais confortável vir aqui todos os domingos. É mais confortável ir ao Porto e ir ao Algarve. Mais confortável. Muito mais confortável. E a palavra é consistência. Faz qualquer coisa consistentemente. Algo. Propõe-te a fazer qualquer coisa de forma consistente, que te crie desconforto. Algo. Porque se houver falta de consistência, há falta de interesse. Expõe-te a algo. Empurra-te a ti mesmo a sair da tua zona de conforto. Sai da tua zona de conforto. Somos chamados a servir, há muitas áreas para servir. Há muita necessidade na obra do Senhor, há lacunas na obra. Faz falta obreiros. Oremos ao Senhor da Mesa, faz falta obreiros. Quem irá? Quem é que está disposto a ir? A expor-se de forma consistente e justa, a ir, a servir, a procurar o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as demais coisas vêm por acréscimo. Porque onde há visão, Deus traz a provisão. Como ouvirão se não há quem lhes predique? Sim, somos mais que vencedores. Temos que vencer a apatia, temos de derrubar esse gigante. Mas porquê é que tu não desafias a tua própria mente? Porquê é que tu não desafias as tuas incertezas? Jesus disse aos seus discípulos, e nós somos os seus discípulos, que estaria com eles até ao final dos tempos. E ele disse, e o fim virá quando se cumpra que este Evangelho seja predicado por todo o mundo. Eu acho que devemos apressurar-nos, porque há muitas profecias que estão na mão da igreja para que se cumpram. Que sejam obedientes à palavra de Deus. Inclina-te a fazer coisas que te façam sentir desconfortável. Irmãos, às vezes tenho que falar com pessoas que me chamam de tudo menos pai. E tenho que abençoá-los. Chamam-me de tudo menos pai. Às vezes é saber que pensam de ti, outras coisas é já quando tu dizem assim, pá. E a palavra de Deus diz, abençoa aquele que te amaldiçoa. Mas estou-te a falar de irmãos da fé. É incrível. Romanos 9:1 diz a palavra do Senhor. Paulo dizia, digo a verdade em Cristo. Não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Repete comigo o verso 2, que tenho grande tristeza
e incessante dor no meu coração. Tu sentes alguma dor no teu coração? Eu sinto o meu coração com dor, apertado. Às vezes passo noites que não durmo. 1 hora, 2 horas por noite. Acordo, levanto-me, venho, ponho-me a orar, ponho-me a ouvir uma predicação, já nem consigo ler, porque se leio duas páginas, deixo-me dormir, mas passado um bocado acordo outra vez. Lá às vezes tenho uma noite que consigo dormir a noite toda. E aí apaga. Incessante dor. Dor por ver que há tantas coisas por cumprir. Ver que há pessoas que tinham que estar no seu sítio e não estão no seu sítio. E quando digo no seu sítio, no sítio ao qual Deus os chamou. Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo estava a dizer, na realidade, e como uma espécie de, na sua afirmação, faz-lhe uma pergunta: qual é que é a dor que tu sentes no teu coração? Qual é que é a carga que tu tens pela obra, pelo povo? Ao que é que tu te apegas? Sinto-me triste no meu coração de não poder ajudar mais a irmãos que eu sei que estão em debilidade. Sinto-me em falta com o país de Angola, que é um servo que esteve aqui, teve aqui anos e anos neste país, foi precursor de todas as obras, em África. E hoje não há ninguém para o ajudar. É doloroso. É doloroso. Há países que estão com grande necessidade, que têm um potencial para a obra de Deus, que têm almas que precisam que vá alguém, que lhes leve uma mensagem, que lhes leve uma energia da parte de Deus, que lhes leve uma palavra de ânimo. Irmãos que vivem cada dia fora da sua zona de conforto. Fora da sua zona de conforto. Irmãos que dependem de não que lhes mandemos um contentor, mas sim que haja alguém disposto a sacrificar-se. A obra de Hong Kong, a obra das Filipinas, tantas e tantas obras. Com lacunas tremendas, pessoas que necessitam alguém que se ponha ombro a ombro, alguém que lhes segure os braços, porque já levam anos a caminhar, anos com a mão no arado. Já estão panetos e precisam uma nova geração. Sinto uma dor no meu coração de não poder enviar mais contentores. Sinto uma dor no coração a saber que há pessoas com muitos falsos conceitos, com muitos preconceitos e com muitos falsos juízos e com muitos prejuízos, que não sabem guardar o coração, que não sabem limpar a sua vista e que não sabem pôr guarda na sua boca, conforme dizia o salmista: Senhor, põe guarda na minha boca, Senhor, põe guarda no meu coração, Senhor, guarda a minha entrada e guarda o meu sair. Sinto uma dor no meu coração. Pessoas que julgam sem capacidade para julgar. Há um povo com necessidade. Há um povo que precisa de ser alcançado. E quando tu estejas disposto a sair da tua zona de conforto, quando tu estejas disposto a vencer o gigante da apatia, tens que aprender a canalizar a tua paixão. Eu quero dizer, foca-te em algo. Foca-te em algo. Porque há muitas coisas que captam a tua atenção, mas há provavelmente muitas poucas coisas que estão a captar o teu coração. E o teu coração deambula. Mas muitas coisas captam a tua atenção. Mas eu pergunto, o que é que capta o teu coração? Qual é a carga no teu coração? Temos uma vasta área de ação. Trabalhamos com os refugiados, crianças abandonadas, maltratadas, há colégios, há programas de primeiros socorros. É triste, tínhamos muitas das vezes estar a trabalhar com... É triste e ao mesmo tempo é uma glória bendita que venham voluntários humanitários, porque Deus envia-nos para que possamos evangelizá-los através das boas obras às quais Deus nos ha chamado. O que é que capta o coração? Que país é que ecoa o teu coração? Estás disposto? Quero dizer-te que em vez de fazeres uma pequena diferença em muitos sítios que pensas que estás a fazer, escolhe fazer uma grande diferença num só sítio. Num só sítio. E une-te a quem já o está a fazer. Jesus veio para salvar aquilo que já estava perdido. Ele veio para que tivesses vida e vida abundante, não uma vida apática.
E se estás cativo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque a sangue de Cristo liberta todos aqueles que estão cativos, mesmo na sua mente e no seu coração. Se queres ser seu discípulo, se queres ser parte do seu reino, ele diz, deixa tudo para trás e segue-o. E eis aqui que eu estarei contigo até ao final dos tempos. A passividade repele, a paixão atrai. As pessoas sem Cristo encontram vida em Cristo, têm que encontrar vida em ti e em mim. Há uma voz em ti que diz que não é possível. No entanto, a apatia sempre encontra uma desculpa. Mas se houver uma paixão no teu coração, essa paixão vai encontrar um caminho. Essa paixão vai encontrar o caminho. Quero dizer-te, para finalizar, abraça aquilo que dói. Não há vitória sem dor. Não há paixão que não doa. Paulo dizia, tenho grande tristeza e incessante dor. Não é uma dor por um momento, incessante dor no meu coração. Eu estava disposto a separar-se de Deus por amor aos seus irmãos. A maior mentira é que é mais fácil não preocupar-nos e é mais fácil não envolver-nos. E aqui está o problema, esta é a mentira que tantos de nós acreditamos. É mais fácil estar ao longe, é mais fácil, é muito arriscado para mim. Se eu fizer alguma coisa, isso provavelmente pode vir, inclusive, vir a ferir os meus próprios sentimentos. Se eu fizer alguma coisa, isso vai custar-me algo. Vai tomar mais do meu tempo, vai ser valioso, é mais fácil não importar-me. É mais fácil, quer dizer-te, ter dor com um propósito do que existir dentro de uma organização ou dentro de uma igreja sem um propósito. Digo-te outra vez, é mais fácil ter dor com propósito do que existir sem propósito. Se a nossa versão do cristianismo é ser tudo acerca do conforto, então quero dizer-te que estamos a começar a seguir um Deus que é falso. Se tu nunca dás ou nunca fazes nada sacrificialmente em nenhum lugar, se nunca serves aos outros e os outros estão-te a servir, se nunca oras por mais de uma hora de uma maneira sacrificial pelos demais, se nunca jejuas de maneira a negar-te a ti mesmo para buscar a Deus e talvez assim possas alcançar o poder de Deus de uma forma excelente que nunca provastes, quero dizer-te que então estás a perder uma das maiores bênçãos na tua vida. Porque muitos pensam que as bênçãos são aquelas coisas que eles querem. Mas aquilo que tu queres provavelmente não é a bênção que Deus tem para ti. Aquilo que Deus quer para abençoar-te é dar-te não um cargo, mas uma carga. Moisés foi abençoado com uma carga. E ele disse, não é justo que o meu povo seja tratado desta forma. Até o momento que ele encarou o faraó e disse, deixa o meu povo ir. Prefiro ter uma dor com um propósito do que existir sem um propósito. David foi abençoado com uma carga. Ele era um pequeno pastor, era um pequeno menino. E o que é que este pequeno rapaz poderia fazer? Todo o exército teve medo de lutar contra Golias. David, o pequeno pastorzinho, caminhou, enfrentou Golias e disse, quem és tu para vir contra os exércitos dos Deus vivos? Deus abençoou-o com uma carga e deu-lhe uma vitória. Neemias servia a um rei num palácio e teve um coração quebrantado quando ouviu falar acerca das muralhas de Jerusalém que estavam destroçadas e um povo desanimado. Ele orou, ele jejuou e buscou graça diante do rei. E o rei deu-lhe as cartas e o favor. Ele organizou e motivou um povo para lutar pela reconstrução de Jerusalém e poderem voltar a abrir a palavra de Deus e todos lerem a palavra de Deus e todos ouvirem, desde os meninos de leite aos mais velhos. Eu quero dizer-te, luta! Vamos fazer isto. Vamos lutar pelos teus irmãos, pelas tuas irmãs, pelos seus filhos, pelas suas filhas, lutar pelas famílias. Porque Deus quer abençoar-te com uma carga no teu coração. Jesus ergueu-se e viu a Jerusalém. Ele estava quebrantado. Ele chorou e clamou a Deus. Ele viu as pessoas como ovelhas sem pastor. Ele dizia, Jerusalém, Jerusalém, até quando? Eu quis reunir-te debaixo das minhas asas, mas vós não quisestes. Jesus disse, eu sou o bom pastor e darei a minha vida pelas ovelhas. Prefiro ter dor com propósito do que existir sem um propósito. Uma vez mais repito, prefiro ter dor com um propósito do que existir sem um propósito. É triste, muitos de vocês estão a ouvir isto e estão agora a pensar, cala-te porque vamos a comer. Mas confio que o Senhor
provavelmente através do seu Espírito Santo, porque eu não sou ninguém, esteja a operar, esteja a libertar corações cativos pelo conforto, pela comodidade, corações que provavelmente estão a ser atacados por outros gigantes que estão sentados no trono, estão a querer afastar o propósito de Deus da tua vida. Pessoas que estão a ser chamadas para fora, que estão a gerar uma carga, a ter propósito de cumprir a grande comissão. O Senhor disse: recebereis poder do alto, sobre vós virá o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Quando Isaías servia, chegou depois, quando viu o Senhor, ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, que envia-me a mim. Depois disso ele disse: vai e diz a este povo: ouviste de facto e não entendeis, e vedes, mas não percebeis. Paulo, quando disse em Romanos 8, somos mais que vencedores em Cristo que me fortalece, eu quero convidar-te a que tu te levantes e possas fechar os teus olhos, e vamos terminar e orar. E peço ao Senhor que a sua palavra incomode o teu coração, desperta a tua mente, desperta a tua consciência, e que não saias deste lugar conforme entrastes, mas possas sair abençoado com uma carga no teu coração. Diz a palavra do Senhor que Paulo escrevia desta maneira: tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Que direi, pois, a estas coisas? Que direi, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fecha os teus olhos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica. Quem os condenará? Se Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, os quais está à direita do Pai e também intercede por nós. E diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas diz comigo: em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, diz comigo, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Dá um forte glória a Deus. Amém.